Queridos irmãos, queridas irmãs, é sempre com muita alegria que nós, tarefeiros do Centro Cristão Espíritas e Porta, iniciamos nossas atividades. E a Evangelho-Terapia é uma atividade que essa Casa de Amor nos oferta. Essa oferta que a casa nos faz, ela não é suficiente para que as nossas vidas se transformem. Para que as nossas vidas se transformem, é necessário que desejemos, é necessário que elejamos o Cristo como nosso modelo e como nosso guia. A Evangelho-Terapia é um convite a esse exercício. Por que é um convite? Porque nós, quando aqui nos encontramos e entendemos que para que a nossa vida caminhe, para que os nossos projetos se realizem, para que nós consigamos compreender que alguns projetos não serão possíveis de serem realizados, nós precisamos ter o nosso olhar na nossa essência verdadeira, que é o nosso espírito imortal. E por isso, uma ferramenta importante é o hábito de buscarmos no Evangelho o caminho, buscarmos no Evangelho a explicação, a orientação, o consolo muitas vezes, e a esperança de que as dificuldades são oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Então, que mais uma vez os nossos corações possam estar juntos, buscando o nosso Pai, que é só amor e misericórdia, buscando a nossa Mãe Maria, que está sempre com seu coração pulsando, nos dando refrigérios para as nossas dificuldades. E nesse instante, é com esse coração pulsando alegria e gratidão que buscamos no Evangelho a página de uma abertura aparentemente aleatória, porque não fazemos a leitura sequencial, porque nesse encontro nós não fazemos um estudo aprofundado do Evangelho. Então, nós abrimos o Evangelho de forma aparentemente aleatória, sem a menor dúvida que a nossa prece nos faz, nos permite, nos envolve com espíritos luminosos, com os nossos anjos protetores e nossos mentores. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se vocês observarem, esse capítulo tem sido recorrente. E aqui nós vamos ler uma citação de Mateus, capítulo 11, versículo de 12 a 15. Diz assim: Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. E aí Kardec comenta: se o princípio da reencarnação, expresso em João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Aspas. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Fecha aspas. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo, aspas, se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir, fecha aspas. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus se refere à época em que João vivia com o nome de Elias. Aspas, até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Fecha aspas. É outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para se ganhar a terra prometida, o paraíso dos hebreus, ao passo que, conforme a nossa lei,
o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Depois ele acrescenta: ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu dizem claramente que nem todos estavam em condições de compreender essas verdades. Meus irmãos, é incrível que 2000 anos se passaram e ainda hoje, quando falamos de reencarnação para alguns irmãos nossos, eles também não creem. Jesus disse isso claramente aqui. Kardec vai nos lembrar que existe uma citação em João e uma citação em Mateus que falam da reencarnação. Só que Mateus afirma, na citação de Mateus, que foi essa que eu li, ele diz que João, o Batista, era Elias, né? É o profeta. Então, para aqueles que têm dúvida da reencarnação, essas reflexões do Evangelho podem auxiliar muito. A doutrina espírita, ela não inventou a reencarnação. A reencarnação já era algo que os judeus, que aquele povo acreditava. Depois, à medida que nós evoluímos, né, culturalmente, essa palavra foi retirada e passou-se a falar em ressurreição. De qualquer forma, nós não estamos aqui para discutir conceitos, mas é uma alusão àqueles que não creem na reencarnação e dizem que a Bíblia é contrária à reencarnação, porque pegam lá e descontextualizam uma frase, uma ordem, né, mosaica de que não se deveria falar com os mortos. Essa ordem foi dada porque se perdeu a razão pela qual se invocava aqueles que já não tinham mais corpo físico. As razões pelas quais se fazia isso era por mero interesse em coisas materiais e não em elevação e progresso espiritual. Então, nesse nosso encontro, nessa nossa evangelho-terapia, hoje eu gostaria de sugerir que nós ficássemos com esse conceito. Eu sou Valdeia, eu estou Valdeia nessa vida. Quantas já tive, quantos nomes e quantas histórias vivi. É importante que eu saiba, claro que não, o que eu fui não é o mais importante. Se fosse, eu não teria me esquecido. O nosso Pai, que é só amor e misericórdia, nos deixaria ter acesso a essas informações. Mas por que que Ele não nos deixa ter acesso a essas informações? Porque muitas vezes elas poderiam nos causar dor e constrangimento. E Ele é um Pai de amor. Mas então de que me serve isso? De que me serve crer que outras vidas eu já tive? É que eu pense que outras eu terei. E se eu as quero, as próximas vidas que me aguardam, se eu as quero com serenidade, é preciso que eu plante, é preciso que eu compreenda verdadeiramente que, em primeiro lugar, precisa vir em meu coração as coisas do divino, as coisas que vêm de Deus. As coisas materiais não deveriam tirar meu sono e nem me conduzir. Elas deveriam, sim, me fazer refletir que nessa vida as dificuldades vieram para que eu possa me reorganizar, mas não só no mundo material, mas principalmente no mundo espiritual. Quais são os meus valores? Quais são os meus conceitos? O que eu faço hoje quando a dificuldade me visita? Me desespero ou penso que eu não estou só, que tudo passa, que essa dificuldade que eu estou vivendo hoje, eu posso tentar ver o outro lado dela e compreender que ela me oportuniza? Enquanto eu aguardo o resultado de um exame, enquanto eu aguardo a posição de um membro querido da minha família, enquanto eu aguardo algo que eu muito anseio, eu vou tendo a oportunidade de observar a minha paciência, como ela anda. Por que eu acho que eu não mereço passar por isso? Por que muitas vezes eu me vitimizo e acho que a vida não está sendo justa comigo? Por quê? Por que nesse instante eu não guardo, eu tomo consciência desses incômodos todos, mas abro o meu evangelho e de repente, quando eu abro o evangelho, o que eu leio? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então João, o Batista, era a reencarnação de Elias. Eu não sei a reencarnação, eu não sei quem eu fui no passado.
mas eu posso avaliar pelas dificuldades que hoje eu enfrento, quais são as mazelas que eu preciso cuidar, quais são as feridas que eu preciso higienizar para que eu não me perca nessa dor. Dessa forma, nós entendemos que essa doutrina nos consola, porque não nos permite, ou na verdade ela nos convida a não nos sentirmos vítimas de nada, nem de ninguém, a não ser da nossa própria incúria, do nosso próprio descuido, dos nossos próprios equívocos. Então, que nós peguemos os nossos equívocos, peguemos as nossas faltas, peguemos as nossas falhas e não nos crucifiquemos por isso, mas busquemos conscientemente não cometê-los mais. E assim, entendemos que as dificuldades terão outro papel nas nossas vidas. E que Jesus seja sempre para nós guia, modelo, a nossa bússola. E que seja aqui, no Evangelho, que o busquemos. Graças a Deus.